Olá, torcida rubro-negra! Campeã brasileira de 1987 e da Copa do Brasil de 2008, porque na verdade isso é que é luxo. Eu sou o Gustavo Militão e a partir de agora está começando mais uma edição do Rádio Esportices, um podcast que fala das coisas do Leão da Ilha, com menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. E também aproveitamos e reforçamos o convite para que você siga as nossas redes sociais. O Instagram é o Esportices Blogcast, o Twitter é o Esportices e também tem o nosso canal lá no YouTube, Esportices Blogcast. Lembrando que o Rádio Esportices está nas melhores plataformas de streaming, no Deezer, Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast e outras. Procure por Rádio Esportices, assine e receba as atualizações do programa na hora. A gente está esperando você por lá, tá bom? Bom, torcida rubro-negra, tá começando mais um Rádio Esportices, um podcast que dá vez e voz à torcida. Hoje vamos falar sobre mais uma derrota do Leão no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Vasco dentro de casa. E já que nós estamos aí num clima eleitoral, vamos falar de eleição, mas calma, não é da eleição municipal não, é da eleição para presidente do esporte que está chegando e a gente já vai aí dar uma analisada no cenário eleitoral que está se montando no clube. Então, você já viu que tem muito assunto, tem convidados aí também para debater com a gente, então vamos embora, porque está chegando aí a tabelinha rubro-negra do Rádio Esportices. Tabelinha rubro-negra. Simbora, torcedor, vamos lá, tabelinha rubro-negra começando hoje aqui para a gente falar aí da Semana do Leão. Infelizmente para a gente não falar de vitória, né? Mas vamos lá que a gente hoje tem muito o que tratar aí com a torcida rubro-negra. Então, já apresentando aqui meu companheiro Arthur Lima. E aí, Arthur, beleza? Fala, Gustavo, beleza? Tranquilo, vamos nessa aí. Não tem muito o que fazer, né? Falar de derrota, vamos lá. Pois é, torcedor, a situação do esporte não começa da maneira que a gente esperava nesse retorno do Campeonato Brasileiro, né? O esporte segue ainda sem vencer no retorno, vem aí de uma derrota, né? Perdeu nesse sábado, né? Dia 14 de novembro, foi derrotado pelo Vasco da Gama por 2-0 na Ilha do Retiro, 2 gols do argentino Germán Cano, né? Que saiu de uma seca de 2 meses sem marcar gol. Tem coisas que só acontecem com o esporte mesmo, né? Mas apesar disso, torcedor, o esporte não caiu de posição na tabela do Brasileirão. O esporte ainda permanece na 10ª posição, com 25 pontos ganhos em 21 jogos. O problema é que o saldo agora do esporte ficou um pouquinho pior do que já estava, né? Agora vai para menos 9. E o resultado que tirou o Vasco aí do sufoco. O Vasco no momento está fora da zona de rebaixamento. Saltou para 22 pontos. Então vamos lá, vamos trocar essa figurinha, né? Vamos bater aí essa bola, né, com o torcedor e a torcedora rubro-negra aqui no Rádio Esportices. E aí, Arthur, tua expectativa antes desse jogo era de ver um esporte, quem sabe, calando aí as críticas do exigente torcedor rubro-negro que estava na bronca aí com a qualidade do futebol apresentado? Cara, a minha expectativa era vencer. Era jogo de 6 pontos, né? O Vasco é adversário na luta contra o rebaixamento. Então, assim, naquele retrospecto que a gente fez, naquela projeção, o Vasco era um jogo pontuável. Sim. E aí o Sport precisava entrar em campo sabendo disso. E parece que isso não aconteceu, né? Parece que entrou muito desligado. Eu liguei a televisão para assistir essa partida pensando nisso, né? Hoje é um dia de fazer 3 e evitar que o Vasco ande mais também, né? Felizmente deu tudo errado.
Eu confesso que além da expectativa dos 3 pontos, que claro eram mais importantes, né? Se os 3 pontos viessem com aquele sofrimento, mas viessem 3 pontos, claro que eu não ia reclamar. Mas é claro que você jogando em casa, tendo uma semana, quase uma semana cheia aí para trabalhar, a expectativa era de um jogo, né, melhor, mesmo com alguns desfalques que a gente teve aí, o Luan Poli fora, né, nosso goleiro titular fora, o Raul Prata, o Marcão ainda sem poder jogar, mas o retorno ali do Bárcia talvez animasse ali que o ataque pudesse ter um rendimento melhor do que o que teve na partida contra o Ceará. Mas é como você disse, né, deu tudo errado. Eu ouso dizer, falo isso até com uma certa tranquilidade, que foi uma das 3 piores partidas do Sport no campeonato. Não, sem dúvida, se a gente já entrando aqui na partida propriamente dita, o que a gente viu ao final do jogo foi um futebol rebaixável, né? Hoje foi partida de time sem perspectiva. Sim. Extremamente ineficaz defensivamente, sem nenhuma alternativa, sem nenhuma jogada, sem nenhuma capacidade, sabe, de sair de marcação. Uma partida triste mesmo, sabe? Sabe, é aquela partida da cota da irritação, que você senta de frente para a televisão e você vai ter raiva, só raiva. Exatamente. Então, foi um jogo triste. E começa no primeiro tempo, o Sport experimentando o próprio veneno, né? O Vasco conseguia, estando a bola mais à frente, encaixotar o Sport lá na frente. Estando a bola mais na linha no campo de ataque do Sport, ele encaixotava o time do Sport. O Vasco teve uma marcação muito difusa, conseguindo, né, ocupar espaço em todo o campo de uma forma muito eficiente, né? Então o Sport teve uma dificuldade grande, né, em termos de construir jogada. O que ficou mais grave e ficou mais evidente é que o Sport teve mais posse de bola, né? Ao final da partida, o Sport teve 63% de posse de bola e foram 63% de posse de bola ineficazes, né? Então o Vasco sai ou marcando alto, ou que é inclusive quando sai o primeiro gol, né? Uma bola Exato. no chutão, né? A bola bate no meio ali e volta. Patrick falha ali na estourada da jogada. E aí no mano a mano, Thales Magno contra a Maidana e Adrielson contra Cano. Os dois atacantes do Vasco prevalecem, o Vasco sai na frente. Enfim, numa jogada que o Sport não conseguiu sair de lá de trás e que não teve depois capacidade de retomar essa bola, né? Foi bem a tônica do que é o jogo. E o Cano naquela finalização clássica dele, né? Que é um cara que não precisa dar mais de 2 toques na bola para finalizar. Essa é a grande qualidade de um atacante que a gente nem perto tem aqui no Sport, um jogador dessa qualidade do argentino. Arthur, já que você estava destacando aí da questão da marcação do Vasco, eu queria fazer um elogio em específico aos 2 volantes do Vasco da Gama. O Andrei e o Léo Gil, que é um jogador argentino, muito bons. Jogaram muito bem. E eu acho que essa estabilidade defensiva que o Vasco vem tendo desde a chegada do Sapinto é muito por parte disso. Ele entendeu que para ter um time competitivo ele tinha que primeiro arrumar a defesa. E foi uma atuação realmente que encaixotou o Sport no primeiro tempo. O Sport não tinha... daqui a pouco eu vou até falar melhor sobre isso. O Sport não tinha saída de bola. Era algo que estava me irritando. Mas eu vou falar mais especificamente sobre isso lá na frente. Aí no segundo tempo, né, a gente achava que o Sport vem com o Mikael, né, no intervalo. Que eu acho que era uma alteração que já poderia até ter feito um pouquinho antes. Mas não mudou nada não mudou nada. O Vasco continua com uma marcação muito bem encaixada, como você destacou. E o Sport segue com a mesma inoperância ofensiva. E aí, com 9 minutos, o Vasco faz o segundo gol que praticamente resolveu o jogo, né? Que é uma jogada que a bola vai para a lateral, né? Vai na ponta e chama a atenção a movimentação do Cano. Ele, antes da bola chegar na lateral, ele já começa a se posicionar para a grande área, para atacar o Adrielson. E antes do cruzamento, ele já está ali preparado para finalizar. O cruzamento vem preciso e ele apenas escora para fazer o gol.
Matou o jogo ali, Arthur, na minha opinião. Matou. O Sport já entrou morto, né? O Sport entrou. O Vasco apenas protocolizou o que já estava meio que encaminhado, né? Uhum. Um time muito apático, né? E Jair Ventura contribuiu muito, né? Contribuiu, enfim, escalando Bárcia de centroavante, que ele não tem rendido nessa função, né? Como ele não apresenta Ele o mesmo segue futebol. insistindo, né? Pois é, ele não joga com a mesma capacidade como centroavante, como ele pode contribuir jogando pela ponta, né? Atacante de lado. Exato. Então, já erra na escalação, principalmente nesse ponto, eu acredito. E erra também nas substituições, né? Ele tenta consertar ali essa escalação de Bárcia como centroavante, e aí ele tira o Jonathan Gomes, que é sempre um jogador a ser sacado, né? Pois Então, é. independente de treinador, quando entra de frente, vai ser sacado, né? Dificilmente ele joga os 90 minutos. E ele coloca o Mikael, como você destacou, né? O Mikael vai lá para o meio da área, desloca o Bárcia de novo para a ponta. Depois ele tenta consertar uma besteira que ele fez e... Não, na verdade, antes de tentar consertar esta besteira que eu vou me referir, né? Ele também aciona Marquinhos no lugar de Ricardinho, que é Isso. um volante assim, que está bem provado que ele é bem incapaz, né? De, pelo menos, de jogar com a bola no pé ali. Não consegue quebrar uma linha, não consegue um passe mais agudo, não consegue aparecer para receber em uma melhor condição. Aí ele coloca já Marquinhos numa outra ponta, né? Centralizando um pouco mais Mugni. Depois ele tira Márcio Araújo e coloca Júnior Tavares. E Márcio Araújo, pelo amor de Deus, né? Que jogador insosso, né? Que jogador nocivo, né? Ele contribui muito pouco, né? Muito, sabe, desarmes mortos, passes sempre meio perigosos, assim. Mesmo incapacidade de sair jogando. E aí, por fim, ele também tira Thiago Neves, que estava bem apagado no jogo, e coloca Hernani para tentar aquele abafa, né? Aquele bumba meu boi ali no final de quem não tem ideia para nada, né? E por sinal que quase nem tocou na bola direito, né? Felizmente, né? Felizmente, assim, já para não tornar o espetáculo ainda mais lamentável, ele conseguiu tocar pouco na bola. Então foi isso, né? Foi um jogo de péssima atuação do Sport, em que o Sport entrou mal e teve substituições inefetivas. Foi esse o espetáculo que a gente teve direito a assistir no sábado à tarde. Pois é, uma tarde sem futebol, né? Uma tarde sem futebol. Mas eu queria também te perguntar, Gustavo, o que é que você podia. Se é que algo te chamou a atenção, né? O que é que você destaca aí de lance que dá para extrair alguma coisa aí dessa partida aí? Um lance que explique um pouco a partida. Cara, a dificuldade do esporte com a saída de bola no primeiro tempo, eu confesso que me irritou muito. O esporte era um time sem lucidez para sair com a bola. Eu já tinha até adiantado antes do meu comentário. Eu não consegui entender o porquê. Se era a marcação do Vasco que estava extremamente bem encaixada, ou a falta de qualidade, a pura falta de qualidade para sair. E eu cheguei à conclusão que eram as duas coisas. E quando essas duas coisas se encontram, meu amigo, a saída de bola do esporte é terrível. Terrível. É um time que não sabe sair com a bola com segurança. Se o Vasco tem apertado um pouquinho mais, poderia ter criado enormes problemas para o esporte durante o jogo, nessa questão da saída de bola. Você tem algum lance, Arthur, que você quer destacar aí? Positivo, acho que vai ser difícil, né? Encontrar alguma coisa para destacar, né? Não, o que eu queria destacar em termos de jogo, que não é propriamente um lance, mas é um momento da partida ali, foi quando o Maidana se lança para o ataque lá para aguardar chuveirinho, né? Parece que ali faliu o plano tático, né? Entrou em bancarrota, né? Semana jogada no lixo, assim, quando você não tem, de fato, assim, esgotou qualquer alternativa. Você já tinha Mikael lá dentro, que também foi um zero à esquerda. Tinha Hernani Brocador, que é um zero à esquerda sempre. Aí você ainda ficou com o Maidana lá dentro, lá para, enfim, pegar a bola de qualquer canto e jogar lá dentro para ver o que é que acontece, né? Esse tipo de situação, assim, me parece que faltou o treinador, né? E olha que ele Faltou o disse que a treinador. semana foi boa, né? De treinamento, né? É, Pois é. imagino quando for ruim, né?
Mas É, enfim, esse momento da partida aí foi muito desagradável, né? foi. A partida foi toda desagradável e esse momento assim me causou uma certa azia, para deixar num sintoma bem concreto. Mas eu queria. A gente já falou desses lances da partida, Gustavo, e eu queria saber de você. Vou te passar essa batata quentíssima. Se você tem algum jogador, algum destaque individual dessa partida. Você conseguiu salvar alguém. Não pode votar em ninguém do Vasco, né? Não pode, né? Eu Não, vou não, tem botar a o que gente. menos ofendeu. O que menos ofendeu. Maílson. Foi o jogador que menos ofendeu na partida desse sábado. Não teve culpa, na minha opinião, nenhum dos dois gols do Vasco da Gama. Não teve. Até fez uma defesa muito difícil nessa partida, né? Uma jogada ali que faz uma defesa muito difícil. Foi no fim do Chute primeiro. cruzado, Isso, foi. né? E prova, claro que não vai voltar mais a ser titular, né? No próximo jogo o Luan pode deve retornar. Eu confesso que estava um pouco mais pessimista com a atuação de Maílson, né? Depois daquela trágica partida lá de Curitiba, né? Mas ele não ofendeu, não. E pra mim acho que acabou sendo a única destaque, entre aspas, positivo do jogo. É o melhor aluno da sala, né? Todo mundo tira zero, ele tira quatro, né? É, Aí por aí. Isso. Quatro e que tinha meio ponto, né? Ali aquela coisa, né? Já tinha um ponto, aí ficou três mais um quatro. eu não tenho, não. Eu não consigo destacar ninguém assim que jogou uma partida, né? A gente sempre salva, sei lá, um zagueiro. E aí, É, pô, Cano deitou e rolou em cima de Adrielson, né? pois é. Adrielson é a cama do Cano. Então não tenho nem o que destacar de positivo. Que quem arrumamos o Maílson aí, se arrumou o Maílson, vamos ficar por aí. Agora, negativamente eu tenho para destacar. Ah, mas aí a lista é grande, né? Vamos lá. Você Eu conseguiu vou, filtrar o destaque negativo? a dificuldade agora é deixar, fechar em um, né? É Mas verdade. vamos lá. O meu destaque negativo é um jogador que eu elogio muito, é o Mugni. Eu acho que ele jogou mais aberto, principalmente no primeiro tempo. E foi uma desgraça, foi uma tragédia, assim. Ele conseguiu errar tudo, sabe? Ele foi Foi. até bem avaliado, né, por algumas outras pessoas, alguns outros órgãos. Mas O eu SofaScore vi deu a nota partida dele. 7,5 pra ele. Pois é, eu acho que ele tem jogado melhor quando ele joga naquela como um antigo terceiro homem, né, de meio campo, né, que seria Uhum. aquele terceiro volante, né? Acho que eu prefiro chamar de meio campista, né? É quando ele joga melhor ali, que ele tem um cara, ele é um cara de mais força, de passada larga. Então, ele tem jogado bem ali. E ele jogou muito aberto ali para tentar dialogar com o Sander. Ele já não tinha um grande interlocutor, né? Enfim, errou tudo, errou drible, errou passe, errava bote. Foi uma partida lamentável de Mugni, sabe? Ele pareceu muito o jogador que foi execrado no Flamengo. Por isso eu vou destacar Mugni. E eu queria ouvir de você quem é que você destaca. Rapaz, a lista foi grande, mas eu consegui aqui pensar o que mais me irritou. Márcio Araújo. Péssima partida de Márcio Araújo. Como você disse, é um jogador insosso. É aquele cara que joga ali, ali no meio campo de proteção, mas que não marca, não protege, né, não consegue fazer um desarme. É aquela coisa, você que se refere muito a Marcão, por exemplo, você chama aquele volante territorialista, né, que você usa para se referir a Marcão. Márcio Araújo é aquele cara, é o volante meio, vou dizer assim, vigia, porque ele só praticamente só olha. É um jogador que fica ali no campo, mas não constrói, não marca. Péssima atuação do Márcio Araújo. E tinha mais gente, embora teve muita gente que jogou mal, mas esse me irritou profundamente. Márcio Não, Araújo. dá para falar negativamente enfim, passar o time inteiro, né? Patrick fez uma partida muito ruim. Muito. Sander mais uma vez. Thiago Neves foi muito mal. Então Leandro Bárcia basicamente só deu aquele chute no primeiro tempo, mais nada, né? foi um sábado difícil. Uma pena, né? Porque certamente se tivéssemos torcida, se estivéssemos num mundo normalizado, né? Teríamos tido um público muito bom na ilha, porque fazia tempo que o esporte não jogava dia de sábado, né? À tarde. E o torcedor certamente teria saído da ilha bem chateado e bem irritado com o que ele viu nesse sábado. Então, torcedor, agora vamos respirar um pouquinho fundo, né? Vamos dar
aliviada, porque realmente foi meio pesado aqui essa análise de Sport e Vasco. E vamos ouvir a análise agora de quem comanda o time, né? Jair Ventura comentando sobre essa derrota do Leão em casa. Vamos ouvir. Erramos demais. Erramos demais, sim. Não tem como esconder. Isso ficou claro. Agora é a gente corrigir os erros, corrigir o que não foi bom e que a gente não possa repeti-los diante do nosso próximo adversário jogando na nossa casa. Aí, as palavras de Jair Ventura. Você quer comentar aí as declarações do professor Jair, Arthur? Eu acho que ele estava nas cordas, né? Ele não tinha outro caminho a não ser admitir que foi muito ruim. Então ele admitiu que o time foi mal, o que eu acho positivo. Embora, mesmo considerando positivo, se ele dissesse que se ele tentasse salvar alguma coisa dessa partida, era caso de internação psiquiátrica, porque o jogo foi muito ruim. Ele disse que a semana. Ele ainda tenta salvar assim, dizendo que não, a semana foi boa de treinamento. Foi. Mas a partida foi realmente muito ruim. Então ele não tinha outra coisa a fazer a não ser admitir. Foi muito ruim, enfim. E tentar seguir. Agora, enfim, mais de 60% de posse de bola e a incapacidade de jogar, para mim vai ficando cada vez mais claro que a gente precisa jogar sem a bola, sabe? Ou jogar com o mínimo possível. Porque a gente não tem capacidade de jogar com ela. É por aí que o campeonato tem se desenhado, é por aí que Jair tem que começar a pensar, sabe? Botar sapato da humildade aí, tentar parar com essa história de não, eu sou capaz de montar um esporte diferente, sou capaz de jogar de formas diferentes. Menos, Jair, menos. Deixa pra mostrar que a tua capacidade quando tu tiver com um elenco melhor. Nesse momento eu acho que não é bom nem para o esporte nem para você. É só para endossar, viu, professor Jair? Na enquete que a gente fez no final de jogo, a torcida quer que o senhor volte a escalar os 3 zagueiros, né? 71,4% dos nossos seguidores lá votaram que o Sport deve entrar com 3 zagueiros no próximo jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Dragão. E só 28,6% não querem mais 3 zagueiros. Arthur, esse time não tem condições, por enquanto, de jogar com 2 zagueiros. Tem que ser os 3 zagueiros mesmo. E soltar os laterais. Tentar soltar esses laterais para talvez se muda alguma coisa, né? Não precisa ser 3 zagueiros necessariamente. Pode ser os 3 volantes, como jogou em várias outras partidas. Pode ser com o Mugni alinhando ali atrás com os outros volantes. Né? O importante é ter em mente que não tem grande capacidade ofensiva. Né? Isso é o que tem que ter. Tá na linha ali, né? Tem que estar na agenda. E detalhe, só faltam. O Rádio Esportista vai nessa segunda, né, dia 16. Só faltam 4 dias para o encerramento da janela de contratações para o Campeonato Brasileiro. Né? Alô, diretoria, preste atenção nessa data. É isso, torcedor. Agora vamos falar do nosso próximo adversário. O Sport só vai voltar a campo agora no dia 23, às 8 horas da noite, também na Ilha do Retiro, para enfrentar o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que agora tem novo comandante, né, o Marcelo Cabo, que estreou na partida contra o Flamengo, né, agora nesse último fim de semana, e conseguiu segurar o Flamengo. Aliás, o Atlético Goianiense, 6 pontos que disputou contra o atual campeão brasileiro, conseguiu 4. É um time que muita gente achava que poderia ter uma queda acentuada aí depois da saída do Wagner Mancini, que agora foi para o Corinthians, né? Mas desde a saída do Mancini, que foi no dia 12 de outubro, o Atlético não teve, vamos dizer assim, grandes abalos em termos de classificação. Continua ali naquele miolo, ali naquele meio de tabela, que é onde ele quer ficar, né? Que é onde o Atlético sabe que pode ficar e não tem mais condições de pensar além disso. O Atlético jogou 6 partidas e somou 6 pontos nesses últimos 6 jogos. Vem de 5 partidas sem vitória. Mas venceu o Santos, por exemplo. Venceu o Santos na Vila. Segurou um empate contra o Corinthians. E também agora segurou um empate contra o Flamengo. É um jogo um pouquinho... Né? Eu acho que na atual situação do esporte hoje a gente não pode ficar muito seguro de que vai ser um jogo tranquilo, não, né?
Considerando que o Sport tem um dos piores elencos da Série A, todo jogo é jogo preocupante, né? Sim. Na verdade, é assim, o grande feito do Sport é surpreender o adversário que vai pegar o Sport achando que vai pegar o pato morto. Né? Esse quando a gente pensa assim, vai ser jogo tranquilo, é o adversário da gente que olha pra gente e pensa assim, pô, vai ser um jogo tranquilo. Né? Se a gente lembrar, por exemplo, no primeiro turno, o Sport ainda sob o comando de Daniel Paulista tinha uma vitória e uma derrota no campeonato naquele momento. O Sport joga contra o Atlético Goianiense naquele jogo e enquanto o Atlético Goianiense esteve inteiro, o Atlético Goianiense foi bem melhor do que o Sport. Né? Muito, muito melhor. Fizeram 1-0, né, naquela partida de frente e depois, com o gol de Jorginho numa dessas descidas, né, mais rápidas ali tramando ali na época com Everton Felipe, com o próprio Yuri. Jorginho que não tá mais no Atlético Goianiense, né? Já foi. Pois é. E aí o Sport depois o Sport teve uma superioridade numérica no segundo tempo, quando ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo, o lateral direito Dudu foi expulso. E aí o Sport passou a ter aquela posse de bola ofensiva completamente estéril, né? O Sport alçou inúmeras bolas dentro da área do Atlético. Eu não sei se você recorda dessa partida, Augusto. Sim. Era um cruzamento de todo jeito, né? E aí, enfim, lá pelas tantas foi que o Sport conseguiu empatar com gol de Maidana, que num rebote de Elton, se eu não me engano. Não me lembro se foi um rebote ou se foi um passe exatamente. Eu acho que foi o único gol de bola rolando de Maidana, né? E aí o Sport saiu com um empate nessas condições, né? Com um a mais e não abafa. Mas o Atlético Goianiense, enquanto teve um jogador a mais, foi muito melhor do que o Sport. E não deve ser diferente nessa próxima partida. O Sport tem que entrar muito ligado e, enfim, talvez buscar a formação, né, e o futebol de ser os melhores momentos no campeonato, o que significa jogar sem bola, jogar ali na humildade, sabe? Tentando jogar, ter o mínimo possível a bola para tentar errar menos. E é um jogo que ganha agora uma importância muito grande, né? Depois dessa derrota para o Vasco, né, em termos de classificação, esse jogo passa a ser muito importante, porque o Atlético Goianiense ele está apenas um ponto atrás do Sport, ele é o 14º colocado com 24 pontos. Tem a mesma quantidade de jogos do Sport. Então, é um confronto tanto para eles quanto para nós, é um confronto direto. Então, o Sport precisa, sim, pensar em pontos na partida contra o Atlético, para que não vá com tanta pressão para 2 jogos terríveis na sequência contra Santos e São Paulo fora de casa. Então, boa sorte pro Leão, que as coisas corram de uma maneira a contento aí na próxima partida contra o Dragão. Entrevista. É isso aí, torcedor. Domingão de eleições Brasil afora, né? Mesmo com a pandemia, fomos lá dar nossa contribuição para o processo democrático, mas eleição também vai ser um papo que vai permear todo o nosso clube aí nos próximos dias. Né? O mandato de Milton está se encerrando e vai se iniciar aí um novo biênio ainda, não estamos falando ainda de triênio, mas de um novo biênio para o próximo presidente do Sport. Né? Inicialmente as eleições aí com a pandemia, com a discussão do novo estatuto, esse tema ficou um pouco confuso ali no meio do clube, mas depois de se discutir se iria se fazer uma eleição online, se iria se fazer uma eleição presencial, se decidiu que ia fazer uma eleição presencial, marcada inicialmente para o dia 4 de janeiro de 2021, mas posteriormente, em razão de um aval dado pelo Corpo de Bombeiros, essa eleição foi antecipada para o dia 18 de dezembro de 2020 e é isso aí que vai tocar os nossos corações nos próximos dias. Né? Quem será o novo comandante ou a nova comandante do clube rubro-negro? A gente tem, por enquanto, um quadro com algumas chapas já postas, né, Gustavo? E outras ainda em formação, né? Isso, Arthur. Isso, já temos até o momento, né?
Podem aparecer aí novas chapas, mas até o momento já temos 4 chapas aí se organizando para participar da eleição, né? Um fato, acho que até inédito na história do esporte, né? Recente. 4 chapas concorrendo à presidência. Até o momento nós temos a chapa Um Novo Esporte, que é composta pelo Luiz Carlos Belém e pelo Sileno Lacerda como vice-presidente executivo. Temos o movimento Uma Razão para Esporte e Uma Razão para Viver, que é liderado aí pelo Eduardo Carvalho. Temos, na última semana, a confirmação de que Milton Bivar irá concorrer à reeleição, fazendo uma troca de vice-presidente. Agora passa a ser aí o Manuel Veloso, quer ser o vice de Milton Bivar nesse próximo biênio. E, mais recentemente, surgindo aí fortes rumores de uma chapa de oposição que teria como nome de maior destaque aí o Melo Campos, que foi ex-diretor de futebol do esporte na gestão de Milton Bivar, e que teria aí, dentre outros nomes também, o Leonardo Lopes compondo essa chapa. Não se sabe se Melo será o presidente, será o cabeça de chapa, ou vai ser o vice-presidente. Isso ainda vai ser definido. Estamos aí aguardando. E pode pintar, né, outras chapas aí pelo caminho, né? Nunca se... A vida política do esporte é cheia de surpresas, né? Então a gente pode ter, sim, novos players aí nesse processo eleitoral que já está batendo na porta, como o Arthur falou. E a gente trouxe alguns sócios aí do clube para bater um papo com a gente aqui no Rádio Esportice sobre esse tema que vai ser quente nas próximas semanas. Então vamos, Arthur, vamos trazer nosso primeiro convidado aí para conversar conosco. Pois é, Gustavo, eu vou trazer aqui o queridíssimo Davi Albuquerque, ouvinte de primeira hora lá, advogado, residente em Gravatá. E ele vai bater um papo aqui com a gente sobre as expectativas para esse pleito aí que está se avizinhando, né? Então, vamos receber o Davi aqui, né? Seja bem-vindo aí, Davi Albuquerque. É um prazer receber você aqui no Rádio Esportista para a gente falar desse processo eleitoral que já está aí a pleno vapor aí, já a coisa já está pegando. Seja bem-vindo, Davi. Um abraço. Olá, Arthur. Olá, Gustavo. Olá, ouvintes da Rádio Esportices. É sempre um prazer conversar sobre o nosso querido Esporte Clube do Recife, principalmente de um assunto importante, né, que são as eleições que se avizinham. Eu sempre fui rubro-negro, sempre consumi o Esporte Clube do Recife, mas eu não era sócio, né? Mais recentemente, eu entendi que era de suma importância que todos os torcedores se associassem e participassem ativamente desse processo eleitoral, principalmente nesse pleito que talvez seja um dos mais importantes ou o mais importante da história do esporte. Davi, encerrando esse biênio da administração Milton Bivar, então, no momento, 4 chapas estão se conformando aí para disputar o próximo pleito eleitoral, né? Qual é o tema que você considera assim, determinante para ser debatido junto aos sócios do clube? Bem, eu acredito que os sócios vão votar de olho na segurança financeira do clube. A gente sabe que o esporte é gerido por alguns grupos tradicionais que se sucedem no poder desde sempre. A gente vê que existe um desejo grande de renovação, um anseio da torcida, dos sócios, pela inserção de novos atores na administração do clube. Mas eu acho que nesse momento, nessa eleição em específico, isso vai ficar para segundo plano, né? Porque eu acho que agora o que é mais importante para a torcida, para os sócios, é escolher uma chapa que lhe dê algum sinal de que vai gerir o esporte com mais responsabilidade financeira, com mais segurança. Eu acho que essa vai ser a tônica desse próximo pleito. A Assembleia Geral de Sócios, ela, além de votar o novo presidente do esporte, ela também vai referendar ou não o texto do novo estatuto, né? Até que ponto você observa que uma votação pode influenciar na outra, né? Ter proposto esse texto dá uma vantagem à atual gestão, ou um sentimento de mudança pode favorecer uma chapa de oposição? Me parece que o texto do novo estatuto ele reflete muito sobre a preocupação com a saúde financeira do clube. Traz alguns mecanismos para a eventual responsabilização do gestor, alguns mecanismos de fiscalização. Então eu acho que qualquer chapa que levante essa bandeira
será bem aceita, bem recebida pelos sócios. Eu não vejo nessa eleição em especial que a propositura do estatuto possa beneficiar chapa A ou B. Eu acho que nesse momento a preocupação de todos é tirar o esporte do buraco que ele se encontra. Todo mundo sabe que futebol é o carro-chefe do clube, né, do Esporte Clube do Recife. O quanto você acredita que pode influenciar a campanha do futebol masculino na primeira divisão, né, no resultado dessas eleições? Como é que você visualiza aí a influência do time nas eleições? É inegável que o desempenho do time de futebol principal sempre tem peso importante em todas as eleições de todos os clubes. Esse ano não vai ser diferente e não vai ser diferente com o esporte. Mas eu creio que esse ano esse peso vai ser menor. Ele tende a ser menor. Porque grande parte da torcida tem consciência das limitações do time, que o esporte possui o menor investimento da Série A. E todo mundo sabe o porquê disso tudo está acontecendo. Então eu acho que o eleitor, esse ano, ele vai ter uma visão mais ampla. Ele vai avaliar se a atual gestão ele se saiu bem gerindo o caos e do outro lado vai olhar nas outras chapas e enxergar se alguma delas possui condições ou não para ajudar o esporte a superar esse momento de crise. Davi, a gente agradece demais aqui a tua participação no Rádio Esportistas. Um grande abraço aí e até uma próxima oportunidade. Valeu, Davi. Grande abraço para você e obrigado pela presença. Arthur e Gustavo, eu que agradeço pela oportunidade aqui de externar a minha singela opinião sobre alguns temas do esporte. Queria também agradecer vocês pelo o serviço prestado, né, pela Rádio Esportistas, em dar voz à torcida do maior do Nordeste. Eu agradeço novamente e saudações rubro-negras. E você também tem uma convidada aí para falar com a gente, né, Gustavo? Trouxe também uma convidada aqui para bater um papo com a gente, sócia do esporte, está sempre presente aí nos jogos, que é a Rafaela Chagas, e veio aqui também bater um papo com a gente, né, para dar aí as suas opiniões sobre esse tema que vai dominar aí a pauta rubro-negra nos próximos dias. Rafa, obrigado seja muito bem-vindo aqui ao Rádio Esportista, obrigado por tua presença. E um prazer tê-lo aqui para a gente bater esse papo, né, sobre as eleições que estão vindo aí no nosso Leãozinho. Bem-vinda, Rafaela. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Olá, pessoal da Rádio Esportices. Sempre bom, né, falar do esporte. E esse ano aí estão vindo aí as eleições do clube. Momento importante também aí para a gente definir o futuro e o que a gente quer, né, desse esporte aí tão atribulado nos últimos anos. Ô, Rafaela, até o momento a gente tem 4 chapas aí que estão começando a se organizar para concorrer a essas eleições, né? Dentre elas, né, inclusive, a do atual presidente, Milton Bivar, que vai tentar a reeleição para mais 2 anos, né? E eu queria saber de você qual tema que você considera que vai estar em evidência nos debates junto aos sócios nesse pleito eleitoral. Bem, falando aí das chapas e do assunto, né, que a gente pode esperar aí a serem tratados nas eleições, o futebol sempre será o carro-chefe das nossas eleições, né? Então, o resultado do time em campo diz muito sobre o que a gente pode esperar. Outra coisa que vai continuar em alta é a atual condição financeira do clube, né? Que pela atual gestão vai ser usado aí como pessoas que chegaram sabendo já do momento complicado do clube e que conseguiram de uma forma ou de outra sustentar tudo isso, né? Apesar de que eu acho que já não deve ser usado para justificar muita coisa, porque a gente já está em fim de mandato aí, então não cabe mais estar falando de A ou B, né, no passado. Mas o futebol é sempre o tema principal, né? Então, a depender do time em campo, dos resultados que a gente venha a obter, influencia aí bastante na decisão de voto, né, dos nossos associados. Você acredita que temas de ordem externa, por exemplo, a situação política do Brasil atualmente, as desigualdades raciais e de gênero,
ou até mesmo a pandemia, né, que a gente está aí vivendo e atravessando. Até que ponto você acha que esses temas eles podem influenciar um sócio na escolha de uma determinada chapa? Sobre esses temas, infelizmente, eu não acho que isso é levado muito em conta pelo eleitor do futebol, né? Mas é algo que deveria, né? O futebol não é algo que funciona à parte da sociedade, ele é parte dela, né? Então, falando agora como mulher, a gente já sabe que não é muito lembrada por ninguém nesses momentos, a não ser ali para dizer que tem mulher compondo chapa, que tem mulher no conselho, para ter o voto, mas nada muito efetivo após esses momentos, né? Não temos campanhas explícitas de respeito às mulheres nas arquibancadas, aqueles problemas, velhos problemas, né? Na busca por uniformes, que parecem coisas simples, mas que no final das contas fazem muita diferença para a gente. Não tem representatividade em conselho, na gestão, então o futebol é feito por homens e para homens ainda, né? Apesar dos números mostrarem que a torcida feminina já é muito presente. Então, eu acho que a gente ainda é muito preterida nesse sentido. Sobre a pauta antirracista, eu não preciso nem comentar muito. A gente ainda vive muito de postagens em redes sociais, mas efetividade no combate no futebol, né, que a gente sabe que é um lugar onde o racismo se expressa aí em vários jogos. A gente não tem campanhas efetivas realmente no combate ao racismo, nem nas arquibancadas, nem em campo, né? Rafaela, é notório que as mulheres têm se organizado, cada vez mais e disputado espaços predominantemente ocupados por homens, né? Mas o futebol ele ainda é uma bolha muito resistente a essa nova força política, né? A presença da mulher no futebol ainda, principalmente em cargos diretivos, continua muito pequena. O quanto você acha que essas demandas femininas, da ala feminina da torcida do esporte, vão impactar dentro do debate nesse pleito eleitoral que está vindo aí? Sobre nós especificamente, mulheres, a gente vem conquistado aí espaços com o nosso suor, né? Com a nossa briga. Isso precisa ficar bem claro, né? Não é porque os homens do futebol estão pensando. É a própria mulher, a troco de muito preconceito, muito embate, muito grito, né? Que está conseguindo conquistar espaços, ainda pequenos, né? Mas acho que essa demanda virá à tona aí no pleito, porque hoje temos vozes femininas ativas que já não deixam mais a mulher passar despercebida nessas situações. Então, mesmo que seja de forma imposta, né, por nós, esse assunto terá que ser tratado com a devida importância por todos esses homens aí que ainda fazem o futebol praticamente sozinhos, né? E fica aí o registro, né, minha admiração aí pelas meninas do Elas e o Esporte, que são de suma importância aí para a gente dentro do esporte. Nos representam de todas as formas. Mas é isso, a gente não tem que esperar eles pensarem em nós, né? A gente que tem que se organizar e ter representantes ali sempre brigando e buscando melhorias de tudo, né? De tratamento, de estruturas nos estados pensadas para nós, uniformes femininos que sempre vem aí. A gente fica na briga aí atrás, parece que mulher não compra nada. Então é isso. Nem que seja de forma imposta aí, a gente mesmo brigando e mostrando que é necessário, eles vão ter que começar a pensar mais na gente como parte também do futebol, né? Rafaela, quero te agradecer muito a sua participação aqui no Rádio Esportices. Um abraço para você e até uma próxima oportunidade. Eu Esporte Tudo. Valeu, Rafaela. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço aí a participação. Me senti bastante lisonjeada ao receber o convite aí do Gustavinho. É sempre bom ser lembrada nesses momentos, né? Principalmente para falar desse time aí que a gente ama tanto, né? Que é parte da nossa vida. Estou-me sempre à disposição aí para qualquer coisa. Apesar da gente não ser muita coisa, mas somos grandes torcedores, né? Sempre buscando o melhor aí para o nosso clube.
Abraço aí para vocês e sucesso, mais sucesso. Esportices Blogcast. Menos zoeira, mais análises e muito mais paixão pelo Leão. É isso então, Arthur. Vamos aí para esse pleito eleitoral aí que promete ser... Já começou quente, né? Já tá aí nas redes sociais aí, os candidatos já se organizando. E é um tema que vai esquentar a partir do momento que essas chapas forem dispostas. Vamos explicar um pouquinho, Arthur, como é que é esse processo em termos... para que o torcedor entenda, né? Porque é um processo relativamente um pouco longo em termos burocráticos que a gente vai ter nos próximos dias. Vamos dar uma pincelada aí nesse processo, como é que ele vai rolar? Não, na verdade tem um trâmite burocrático, né, internamente. É constituída uma comissão, né, composta por 5 juristas dentro do clube. Essa comissão vai ser a responsável pelos processos, né, eleitorais de inscrição de chapa, de divulgação de editais. Tem uma série de prazos a serem observados, por exemplo, desde a convocação da Assembleia Geral de Sócios, que é o órgão que delibera sobre esse tema, né? Então, você tem que publicar com 25 dias de antecedência da data da eleição a lista de sócios aptos a votarem e serem votados e votadas, né? Enfim, tem todo esse trâmite burocrático aí que muitas vezes passa despercebido aí para o sócio, para sócio, mas que ele é importante de ser seguido, né? É o prazo de inscrição, prazo de verificação das condições de candidatura, depois tem um prazo mínimo ali, que seria um prazo de campanha, mais ou menos, entre o encerramento das inscrições e a data de realização do pleito. E aí, enfim, depois do pleito tem a posse, né, perante o conselho do novo presidente e dos membros do conselho deliberativo, né, para esse próximo biênio. Eu diria que é uma matéria que não é tão palpitante, mas que é importante ser observada. Claro. E deixar claro também ao torcedor que nesse pleito que vai acontecer aí no final do ano, o sócio vai votar, além do candidato, vai votar no texto da reforma estatutária, né? Vai referendar ou não esse texto. Então, é muito importante que os sócios conheçam, né, o texto do novo estatuto e se informem. E que, se for aprovado, entra em vigor no dia 13 de maio de 2021. Ou seja, o texto aprovado pelos sócios, né, da reforma estatutária, ele entra em vigor em maio do ano que vem. Mas voltando então agora a fazer um resgate aqui histórico, com informações que a gente coletou lá no blog do nosso amigo Cássio Zirpoli, né, que sempre faz levantamentos muito precisos aí, históricos, dos 3 clubes aqui de Pernambuco. Desde 1974, o Sport já teve 12 bate-chapas. 12. Ou seja, é um clube que tem uma vida política realmente de muitos confrontos, né? Às vezes quem é situação, daqui a 2 anos passa a ser oposição. Quem é oposição há 2 anos atrás, depois vira situação. É um clube bem agitado, né, em termos de disputas eleitorais. Tem uma parte da torcida, Arthur, que não gosta muito disso, né? Que usa aquele discurso do o Sport unido é imbatível, o Sport tem que se unir. Mas eu acho que o bate-chapa, ele é extremamente salutar ao clube. Eu acho que é no bate-chapa que, inclusive, a gente encontra caminhos e discute os problemas do esporte dentro e fora do campo. Esse discurso de que é preciso ter sempre um consenso, um candidato aclamado, isso aí foi muito comum, principalmente nos anos 90, né? Nos anos 90 a gente não teve nenhum bate-chapa, então a gente teve uma geração de rubro-negros, né? Eu e você, por exemplo, nós somos rubro-negros que nos formamos nos anos 90, e a gente não viu uma eleição disputada dentro do esporte, né? A gente pegou 2 gestões de Wanderson, né? Que ele consegue uma eleição na reeleição, e depois Luciano, né? Ele que consegue também se eleger e consegue uma reeleição também. Era um período... Mas Wanderson foi reeleito mais de uma vez. Na época não tinha uma limitação muito clara, né? Isso. Na verdade, de 88 até o ano 2000,
foi um período sem bate-chapas dentro do esporte, né? Eu acho que o Luciano Bivar foi eleito em 88. Ele ficou de 88 a 89 e 90, se eu não me Ele engano. participa daquele título da Série B de 90, né? Ele era o presidente, né? Pois é, enfim, depois tem mandatos de Wanderson Lacerda, depois tem mandatos de Luciano Bivar, e a gente volta a ter um bate-chapa no ano 2000 apenas, né? Só pra gente deixar o nosso ouvinte aqui, a nossa ouvinte inteirados, né? No blog do Cássio Zirpoli, ele lista aqui, por exemplo, o Sport teve um bate-chapa em 74, é a partir de quando ele faz a contagem, né? Uhum. Em 74 foi Jarbas Guimarães, então candidato da situação, contra o José Joaquim, que era o candidato da oposição, né? O Jarbas Guimarães venceu com 77% dos votos, né? Mas a Jarbas gente Guimarães, que é o presidente quando o Sport sai da fila, né? De 12 anos sem título, né? E aí depois a gente tem um novo bate-chapa 4 anos depois, né? Em 78. José Moura, que é o candidato da situação, contra Arsênio Meira, que é o candidato de oposição. O José Moura ganha com 87% dos votos. A gente vai ter um novo bate-chapa, só então, veja, de 78 a gente pula para 86. Em 86 a gente vai ter um bate-chapa, e aí Homero Lacerda, candidato de oposição, vence com 62% dos votos o candidato da situação, Wanderson Lacerda. Veja desde quando Wanderson Lacerda habita os bastidores do esporte, né? Habita a administração do esporte. Em 86, ele era candidato da situação, e aí, veja, é o primeiro candidato de oposição e o único que a gente vai falar que venceu uma eleição do esporte. É uma vitória histórica de Homero, inclusive, essa. É uma vitória Homero Lacerda em 1986. 1.381 votos, 62% do pleito. Aí depois a gente tem Luciano contra Wanderson Lacerda, novamente. Luciano era o candidato à reeleição e venceu com 64% dos votos a eleição de 2000. Em 2002 tivemos Severino Otávio, aí tivemos um bate-chapa de 3 chapas. É a Sim. primeira vez que a gente verifica mais de 2 chapas pleiteando, né? A presidência do esporte. E aí o Severino Otávio vence com 87% dos votos. Depois Milton Bivar vai vencer em 2006. Ele bate Alfredo Bertini com 85% dos votos. Depois a gente vai ter Silvio Guimarães contra o Mário Lacerda. Depois a gente tem uma situação curiosa, que é Gustavo do B contra uma chapa sem nome indicado à presidência, né? Na época, a eleição era indireta, né? O esporte, a gente votava, o sócio do esporte votava na chapa do Conselho Deliberativo, que apenas referendava o nome do presidente. Isso. Eles indiretamente elegiam o presidente do esporte. Então, basicamente o que aconteceu nas eleições, que acontece nas eleições dos Estados Unidos. Você vai entender. Foi uma chapa chamada Transparência Esporte, que não tinha nome definido para a presidência, e aí o Gustavo do B vence. Então, depois tivemos bate-chapa em 2012, 2014, 2016, 2018. Assim, tá tudo lá no blog do Cássio Zirpoli. Você pode procurar lá, a gente vai disponibilizar aí no nosso Twitter, aí, nas nossas redes sociais, para quem quiser dar uma verificada lá nesse levantamento aí do Cássio Zirpoli, né? Mas, enfim, é uma história de inúmeros bate-chapas e que, enfim, constroem a identidade do que o esporte é hoje, né? O esporte é fruto de toda essa movimentação política aí ao longo dessa história, né, Gustavo? Uhum. Eu queria aproveitar e te perguntar como é que você visualiza primeiro mais um bate-chapa agora com quatro chapas pleiteando a presença do esporte. Como é que você experimenta aí essa notícia, né? Como é que ela chega aos teus ouvidos aí como sócio? Bom, primeiro que eu tenho particularmente dúvidas que essas 4 chapas chegarão 4 chapas no dia da eleição, né? Acho que é muito possível que dessas 4 elas se reduzam a talvez 2, né? Ou no máximo 3. Não acredito que vamos para um bate-chapa inédito de 4 chapas. Mas enfim, acho que é salutar você ter várias opções, mas eu sinto falta, Arthur, minha expectativa, pelo menos inicial,
sinto um pouco de falta de propostas. Não tenho visto por nenhuma das chapas propostas concretas para o clube, né? Propostas de ações para o clube, né? A gente vai até falar daqui a pouco sobre isso aí, de alguns candidatos que já se lançaram aí, né, oficialmente, né? Porque vai ter todo esse trâmite aí legal, né, para que essas chapas sejam inscritas. Mas eu sinto um pouco de falta de debate sobre o clube em si. Não é debate sobre, vai contratar quem vai ser o novo técnico, vai trazer um centroavante. Isso você não está debatendo o clube aí, você está debatendo o time de futebol, né? A gente tem que ter o debate do clube, do esporte, a administração, como é que a gente vai tocar a questão das dívidas aí, pesadíssimas que o esporte tem pela frente, como é que vai se olhar o esporte olímpico, como é que vai se olhar a captação de sócio, marketing. Tem muita coisa que vai ter que ser debatida e eu espero que esse debate aconteça. Espero que essas chapas tragam ideias novas, rejuvenesçam o debate eleitoral no esporte, e que não fique um palanque de uma chapa falando mal da outra, como a gente já viu em alguns bate-chapas ao longo do tempo, né, Arthur? A gente tem um pouquinho mais de estrada, a gente já acompanha alguns bate-chapas no esporte que... Brincadeira, né? Não, você tem completa razão no que você diz em relação à necessidade de projetos de clube, né? De propostas realmente que vejam o esporte como um todo. O que é que você está esperando como sócio? O que é que você acha que dessas pautas você queria ouvir mais? Veja, eu queria primeiro dizer o seguinte, que eu fico preocupado quando não há interesse. Ver 4 chapas pleiteando a presidência do esporte, o comando do esporte, eu vejo como positivo, porque o quadro contrário de desinteresse é muito ruim. Uhum. Tem ano que a gente vê assim, né? Só lá pelas tantas é que alguém se apresenta, né? E aí depois aparece outra chapa, e é interessante ver muita gente se colocando agora. Acredito que todos esses grupos estão de olho nas chapas proporcionais para o Conselho Deliberativo, que serão possíveis em caso de aprovação do Estatuto, que deve ser aprovado. Certo. Então, como o novo Estatuto vai prever uma composição proporcional, então para os grupos disputarem, estarem presentes, isso vai ser importante. Só um adendo, Arthur. Essa proposta aí que você falou foi inclusive criticada pelo presidente Bento Bivar. Ele não concordou muito com essa medida no Estatuto, né? Pois é, essa crítica eu também tenho, que assim, primeiro, eu acho que como experiência é válida. Se não servir, a gente bota para discutir de novo depois. Sim. Mas, de fato, há um perigo de termos uma política extremamente exacerbada o ano inteiro, entendeu? Uhum. A gente tem que ter convulsão política o ano inteiro. O palanque não vai ser desarmado. Mas, enfim, fechado esse parêntese, e tratando um pouco da expectativa, né, que você me perguntou em relação ao pleito, como sócio, eu tenho o mesmo sonho que você, de ver propostas na mesa, né? Já dizendo assim, ó, o Sport tem essa capacidade aqui, ele é um clube que tem esse público consumidor. Esse público consumidor é capaz de gerar uma renda de tanto, e a gente com esse tanto, a gente quer fazer um clube que vai ser forte no futebol. Nesse tanto, o Sport, sei lá, vai funcionar, por exemplo, vai ter 250 milhões, imagina só, 250 milhões de faturamento anual para levar para o futebol, vai ter mais, sei lá, 30 milhões para o esporte olímpico inteiro, para natação, para o vôlei, para o basquete, enfim, para masculino e feminino. Enfim, é esse tipo de discussão que eu quero ver, sabe? Uma discussão que diga assim, o esporte tem um grande patrimônio aqui, mas será que esse patrimônio está servindo? Qual o uso que esse patrimônio deve ter, né? Sim. Tem que ser alguém que venha para falar assim, que não venha falar de arena, que é um assunto que paira a vida política do esporte volta e meia, né? Não, tem que construir uma arena nova. Beleza, mas como assim? Será que a Arena Pernambuco... Qual a relação que o esporte tem que ter com a Arena Pernambuco? Uhum. É essa discussão que eu quero ver, entendeu? Algo novo, assim, como modernizar a burocracia do esporte, né? Como estabelecer novos canais de comunicação com a torcida, com o associado, né? Como fortalecer a marca, né? Como é que o esporte vai se posicionar enquanto marca? Tem muita... Como é que o esporte vai lidar com o passivo, que é gigante?
Pois é. Né? Como é que ele vai tornar esse passível dócil, administrável? Não falta tema para ser tratado por esse tanto de chapa que está se apresentando aí no horizonte. Né? Então acho que é isso aí que a gente tem que esperar. Agora, o negócio meio que começou um pouco errado, né, Gustavo? Começou, e inclusive de um jeito que eu particularmente não concordo. O lançamento, por exemplo, o lançamento da candidatura de Milton Bivar, né, na semana passada, foi feito no site oficial do clube. Quer dizer, usar o site oficial do clube para lançar uma candidatura à reeleição, né, fazendo propaganda eleitoral no site, eu acho que foi uma pisada de bola aí da chapa de Milton Bivar. Quer lançar sua candidatura, Milton? Solta uma nota na imprensa, pô, né? Você solta uma nota. Posta lá uma nota no seu Twitter e confirma, ó, sou candidato à reeleição, né, nas eleições do Esporte Clube do Recife. Agora, usar o site oficial do clube, eu particularmente não gostei. E teve também aquela polêmica, não foi, Arthur, no início, um pouquinho mais para trás, que foi, muitos sócios, né, ficaram muito chateados porque receberam um e-mail pesquisa, né, da chapa do Eduardo Carvalho, né, do movimento O Esporte Uma Razão para Viver, e que foi enviado um e-mail para sócios do clube, uma pesquisa, o que é que o sócio queria ver, o que é que o sócio tinha a reclamar do clube e tal. Inclusive, acho que você até recebeu, não foi, Arthur, esse e-mail, não foi? Recebi. Foi estranho mesmo. Uma das candidaturas ter acesso à base de dados de sócio do esporte. Né? Pois é. Sem autorização do sócio, né? Acho que não foi uma coisa legal também. Quanto a Milton, uma confusão lamentável entre gestão e clube. Né? Imagina um prefeito, né, de um município fazer uma propaganda dele usando, sei lá, material, o site da prefeitura. É incompatível com o que se tem de gestão moderna, transparente, enfim. Uma pisada de bola chata. Eu acho que ela deixa muito clara talvez a falta de visão, do distanciamento necessário que é preciso ter entre as pessoas que fazem o clube e o clube. Né? Saber que o clube permanece, as pessoas passam, as pessoas administram um clube que não pertence a elas, que o clube pertence à comunidade de sócios, e que não pode ser tratado como dono, né? Numa relação de domínio dos administradores. Né? Os administradores administram coisas dos outros e tem que ter esse distanciamento, tem que preservar. Quando o Milton joga a nota oficial dele se colocando na reeleição no site do próprio clube, essa confusão é indesejável. E uma falha do setor de comunicação também do esporte, né? Que não se atentou a isso, né? Não chegou para dizer, ô, presidente, isso aqui não vai ficar legal. Eu confesso que eu não sei se isso é possível, sabe, Gustavo? Acho que chega a ordem de cima e os caras têm que executar. Acho que não... Pois é, tem isso. Né? Mas é aquela coisa, né? Às vezes o setor de comunicação que é tão rigoroso em certas coisas, né? Principalmente com mídias independentes, como o caso do Esportices, né? E de outros sites, e de outros blogs e canais aí que às vezes não têm acesso às informações do clube, acaba tendo uma pisada de bola dessa. Mas enfim, vamos para frente. Bom, torcedor e torcedora, o que eu posso, eu e Arthur podemos afirmar, é que o Rádio Esportices, né, e o Esportices Blogcast, que por sinal está completando um ano daqui a alguns dias, né, dia 22 de novembro, o Esportices Blogcast completa um ano nesse projeto, que dá vez e voz à torcida, e nós vamos estar atentos ao processo eleitoral do esporte. Nós vamos, sim, correr atrás, vamos ouvir todos os candidatos, nós queremos ouvir os candidatos, nós queremos debater com os candidatos, num sistema bem organizado, nós vamos ouvir todos eles ao mesmo tempo, e já nos colocamos aqui à disposição para que os candidatos, né, venham também, nos sinalizem como é que a gente pode agendar aí essas entrevistas que a gente quer ouvir. A gente vai ouvir sim, vai dar esse espaço, e você que está ouvindo a gente, você tem sugestão de pergunta, de tema, manda pra gente, entre em contato com as nossas redes sociais, porque a gente pode, né, transformar as suas sugestões, seus temas em perguntas para os candidatos que vão disputar as eleições. É o compromisso que o Rádio Esportices firma com a torcida, né, Arthur? É isso aí. Essa é a tônica do que é o Esportices, né? É um projeto que tenta... que são torcedores e torcedoras aí
construindo, colocando tijolo. A gente está sempre aberto aí a receber mais gente. Estamos sempre atentos aí a quem pode vir para contribuir. Claro. Porque a gente acha que é importante pautar coisas importantes para o clube. E as eleições é um desses temas, né? O esporte está aberto aí para ouvir as propostas e, enfim, para documentar esse momento histórico do clube. Então, estamos aí à disposição. Pode ficar certo, torcedor. A Rádio Esportices vai cobrir as eleições do esporte, sim, como a torcida rubro-negra merece. Curtinhas. Sub-20 do esporte sofre dura goleada no Brasileiro da categoria. No último sábado, dia 14, o Leão foi goleado por 5-0 pelo Atlético Paranaense, no CT do Caju, em Curitiba. O Furacão assume provisoriamente a 5ª posição do torneio, com 21 pontos. E o esporte cai para o 15º lugar, com apenas 13 pontos ganhos. O próximo jogo vai ser contra o Cruzeiro, no sábado 21, em Minas Gerais, às 3 horas da tarde. Campeonato Pernambucano de Handebol masculino. Na última sexta-feira, dia 13 de novembro, o Sport venceu a equipe do Barroso por 29-19 em partida realizada na Ilha do Retiro. Melhorias na estrutura do clube. O Leão anunciou no último dia 10 que o setor de TI passou por uma reestruturação completa em parceria com uma empresa de tecnologia. Ainda este ano, está prevista a mudança da fibra ótica e melhoria de conectividade no CT, incluindo o hotel que acolhe os jogadores, comissão técnica e também no alojamento. Há planos em estudo para que em breve a Ilha do Retiro tenha internet Wi-Fi para todos os sócios do clube que estejam em dias. Campeonato Brasileiro A2 de futebol feminino. Na última sexta-feira, no dia 13 de novembro, a equipe leonina venceu o Alto Esporte por 3-1 em partida realizada no Ademir Cunha, válida pela última rodada da fase de grupos da competição. Os gols do Esporte foram marcados por Bea e Stefani, ainda no primeiro tempo. O Alto Esporte diminuiu com Letícia e as Leoas voltaram a ampliar a partida, a ampliar o placar com Thaís. Agora, o time da Ilha do Retiro enfrenta o Ceará pelas oitavas de final. A partida de ida vai ser no Ademir Cunha no dia 22 de novembro, às 15 horas, e a partida de volta será no dia 28 de novembro, sábado, na capital cearense. Boa sorte aí para as meninas. Boa sorte. E aí, torcedor, estamos já terminando aqui a nossa tabelinha rubro-negra de hoje, mas não sem antes mandarmos aí nossos abraços para a torcida rubro-negra. Hoje, já que nós estamos em clima de eleição, né, ainda estamos aí no clima eleitoral, vamos mandar abraços políticos aí para fechar o programa. Quero mandar aqui um abraço para Marília Reis, rubro-negra, por sinal, que vai disputar aí o segundo turno das eleições, e também mandar um abraço para o candidato João Campos, que também vai disputar aí o segundo turno com Marília. João Campos, que infelizmente não é rubro-negro, é alvirrubro, mas vai estar aí disputando esse clássico aí com Marília Reis. Boa sorte entre os dois e que vença o melhor para também a nossa querida capital Recife. Eu vou mandar um abraço político aí também para alguns ex-jogadores do esporte aí que andaram se dando mal aí nas urnas, né? Nosso querido Carlinhos Bala perdeu a eleição aí para vereador de Recife, e os gloriosos Chiquinho e Bia perderam também a eleição para vereador na cidade de Olinda. Então um grande abraço aí para esses ex-atletas rubro-negros aí. Perderam as eleições, mas continuam aí, lembrados pela torcida rubro-negra. Pois é, torcedor, tá terminando aqui o nosso Rádio Esportices de hoje. Estamos findando aqui mais um programa. A gente volta não na segunda-feira, porque na segunda-feira tem jogo do esporte. A gente volta na terça, Porque segunda-feira que vem o Leão vai estar em campo contra o Atlético Goianiense. E Arthur, eu espero que o próximo programa a gente fale boas notícias de campo, do esporte, Cara, tá apressando, mas assim, toda vez que a gente promete, a gente quase nunca cumpre, né? Não depende muito da gente. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai voltar aqui para falar de vitória, empate ou derrota. Aqui estaremos para falar com certeza. Independente do que acontecer, estaremos aqui, para dar vez e voz à torcida rubro-negra.
Um abraço aí pra torcida rubro-negra. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Arthur, um abraço. Até a próxima. Abraço, Gusta. Falou aí. Valeu. Grande abraço. Pelo Esporte Tudo. Siga a gente nas redes, no Twitter, @Esportices, e no Instagram, @EsporticesBlogcast. É isso, torcedor. Fim de papo em mais uma edição do Rádio Esportices, o podcast que dá vez e voz à torcida. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ficou ligado com a gente. Agradecemos demais o carinho da sua audiência e prometemos voltar em breve com mais uma edição. Esportices Podcast. Menos zoeira, mais análise e muito mais paixão pelo Leão. Valeu, gente. Até a próxima. Pelo Esporte Tudo. Tchau, tchau.